Bom dia. Começam esta manhã os interrogatórios aos 5 detidos no âmbito do caso Lex. Os 4 homens e uma mulher foram ontem ouvidos no Supremo Tribunal de Justiça para efeitos de identificação. As diligências terminaram por volta das 11h30 da noite. Os advogados Jorge Barroso e Santos Martins, o filho dele e um oficial de justiça passaram a noite no estabelecimento prisional da Polícia Judiciária. Outra detida é uma das ex-mulheres de Rui Rangel, Rita Figueira, que está no estabelecimento prisional de Tires. Os interrogatórios judiciais vão começar hoje às 10 da manhã. À saída das diligências no Supremo Tribunal de Justiça, alguns dos advogados dos arguidos recusaram-se a falar do processo. Continua amanhã. Amanhã continua. A que horas é que continua amanhã? Eu não queria fazer nenhum comentário sobre o processo. Eu não queria falar de nada específico do processo. Mas já é um bocadinho tarde, estamos cansados. Amanhã continuamos. Obrigado. Retoma amanhã a que horas? Às 10 da manhã? Eu julgo que o Tribunal dá essa informação. Mas correu bem? Pode falar agora, doutor. Não queria fazer nenhum comentário sobre o processo. O processo está em segredo de justiça e nós não podemos falar sobre o processo. Os juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante, 2 dos arguidos deste processo, vão ser ouvidos a 8 e 9 de fevereiro. Ao todo, o processo conta agora com 12 arguidos. O mais recente é João Rodrigues, antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol. O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o vice-presidente, Fernando Tavares, também estão entre os arguidos. Desta lista faz ainda parte a última namorada de Rui Rangel, Bruna Amaral, e o pai da detida Rita Figueira, que estará com termo de identidade e residência. Os arguidos deste processo estão indiciados por suspeita de corrupção. O processo inclui ainda acusações de recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais e tráfico de influências. Há suspeitas também de fraude fiscal. Fonte ligada ao processo diz que Rui Rangel é acusado de ter recebido vantagens patrimoniais para influenciar diversos processos. Um estaria ligado a Luís Filipe Vieira, outros envolveriam o Sporting e o empresário de futebol José Veiga. A Procuradoria-Geral da República confirmou que o Luís Filipe Vieira é arguido nesta operação. No total são 12. Entre eles está o vice-presidente do Benfica para as modalidades, Fernando Tavares. E a figura central do processo é mesmo o juiz desembargador Rui Rangel, suspeito de vender decisões judiciais. Em comunicado, a Procuradoria refere ainda que os 5 detidos vão então ser presentes hoje ao primeiro interrogatório. O advogado Luís Filipe Vieira voltou a garantir ontem que o atual presidente do Benfica não era arguido no processo. João Correia criticou a atuação do Ministério Público e a violação do segredo de justiça. Era bom que o Sr. Procurador-Geral tivesse uma preocupação dominante sobre o apuramento de quem é que tinha violado o segredo de justiça. Isto é, como é que é possível fazerem-se buscas em tantos sítios com a comunicação social atrás. Isto é, são avisadas, a comunicação social é avisada por quem? A que horas? Em que circunstâncias? É tão fácil a Sra. Procuradora-Geral saber isso. Isso, por visto, a Sra. Procuradora-Geral não teve preocupação. Ou a hierarquia do Ministério Público em geral, não propriamente a doutora Joana Marques Vidal, que é uma pessoa de quem eu gosto. Mas, de qualquer forma, a função dela é essa. Só se é arguida em determinadas circunstâncias, mediante a indicação concreta dos factos que são imputados, etc. Hoje a lei processual penal é muito mais rigorosa. Portanto, nessa circunstância poderá vir a ser arguido, mas não é arguido. Também, tal como eu, tal como a senhora, podemos vir a ser constituídos arguidos, não há mal nenhum nisso. Aliás, é-se constituído arguido para saber o que é que lhe é imputado. Ora bom, não sendo imputado nada, não pode ser arguido. Isto é uma questão científica, não é uma questão de opinião. Isto é, o Sr. Procurador-Geral pode entender que ele é arguido, mas não é, porque cientificamente não é. O filho do presidente do Benfica diz que não tem qualquer dívida fiscal que esteja na origem da ligação de Luís Filipe Vieira a esta operação Lex. Em comunicado, Tiago Vieira garante que é falso, que tenha esse processo pendente ou que diga respeito a uma dívida fiscal e que isso revela falta de rigor da investigação. Acrescenta que o processo referido diz respeito ao IRS do pai, referente ao ano de 2010, e que se trata de um contencioso sobre uma verba que foi paga na íntegra por Luís Filipe Vieira enquanto contribuinte. Tiago Vieira refere que em 2010 o pai declarou todos os rendimentos, mas discordou da liquidação do imposto processada pela autoridade tributária em relação às mais-valias. Sublinha que está a decorrer uma ação judicial no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, no valor de imposto superior a 1,6 milhões de euros, que foi pago na totalidade.
Há, nesta altura, vários processos relativos a crimes económicos que envolvem políticos, banqueiros e altos responsáveis de cargos públicos. Alguns nomes, como o de Ricardo Salgado, aparecem em várias investigações diferentes. Em comum têm o facto de serem crimes que, de acordo com as acusações, movimentaram centenas de milhões de euros e lesaram também o Estado em muitos milhões. São megaprocessos que tomaram conta das investigações do Ministério Público, da Justiça e da Comunicação Social, mediáticos principalmente por culpa dos nomes dos envolvidos. O maior deles todos é, porventura, a Operação Marquês, o processo do antigo primeiro-ministro José Sócrates, onde estão nomes de ministros, banqueiros e responsáveis de empresas públicas. A investigação começou em 2013, a acusação foi conhecida 4 anos depois, em outubro do ano passado. Ainda não há data para início do julgamento. Outro processo, conhecido como Vistos Gold, tem 17 arguidos, mas um deles é mais mediático do que os outros. Miguel Macedo, antigo ministro da Administração Interna do governo PSD. A investigação encontrou um labirinto de contactos para conseguir vistos em troca de dinheiro. É acusado de tráfico de influências e prevaricação. A investigação começou em 2014, corre agora o julgamento. O processo Monte Branco poderá ser o maior esquema de lavagem de dinheiro e fuga ao fisco em Portugal. Neste caso, os envolvidos são o ex-deputado social-democrata Duarte Lima e o antigo presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado. A investigação deste caso começou há 7 anos. Ainda não há acusação. O processo dos submarinos envolve um outro ex-ministro, Paulo Portas, e as contrapartidas para a compra do submarino. Com o mesmo processo na Alemanha e na Grécia, houve condenações e penas de prisão por corrupção. Em Portugal, foi arquivado. Nos últimos 12 anos, outros processos como Face Oculta, BPN, BES, envolveram nomes de ex-ministros, titulares de cargos públicos e banqueiros. Algumas destas personalidades cruzam-se e repetem-se em diferentes processos, mas há um aspecto comum a todos eles. Houve sempre violação do segredo de justiça. 8h41, o trânsito agora como está, Bárbara? Nesta altura temos 2 carros avariados na Cril, no sentido Sacavém-Algés e no sentido Algés-Sacavém, um de cada lado, na zona de Olival Basto. O trânsito está demorado a partir do túnel do Grilo para quem vem de Sacavém para Algés. Se vier de Algés para Sacavém, há filas a partir da área comercial de Odivelas até precisamente Olival Basto. Os restantes acessos a Lisboa e também ao Porto estão bastante preenchidos, o habitual trânsito desta hora, e temos sempre disponível a linha verde do Serviço Nacional de Informação de Trânsito, Antena 1 RTP, é 821 0101. A venda de carros em Portugal subiu quase 8% no ano passado. Foram vendidas 266 mil viaturas novas, a maioria ligeiros de passageiros. Mesmo assim, o ritmo abrandou em relação a 2016, altura em que se registrou uma subida superior a 16%. No total, foram fabricados em Portugal 175 mil automóveis, foram quase todos exportados. O envelhecimento do parque automóvel está a preocupar a Associação Automóvel de Portugal, que pede o regresso do incentivo ao abate. Estão marcadas para esta quinta-feira 3 reuniões plenárias na Auto Europa. A Comissão de Trabalhadores da Fábrica de Palmela vai fazer um ponto da situação sobre as negociações do caderno reivindicativo. A Administração e a Comissão de Trabalhadores não revelaram o que tem saído das reuniões que têm vindo a realizar. Os sindicatos decidiram não avançar com a greve prevista para 2 e 3 de fevereiro para não prejudicarem as negociações. Em causa está a remuneração dos novos horários por turnos. Os trabalhadores já começaram a cumprir o novo horário transitório, que prevê trabalho obrigatório ao sábado. Vamos já em direto para a Auto Europa em Palmela, onde está a jornalista Ana Raquel Leitão. Ana, a que horas vão ser essas reuniões? A primeira reunião estava marcada para as 6h30, foi uma reunião plenária que já terminou, mas que nada sabemos sobre o que aconteceu lá dentro. Vários trabalhadores já aqui passaram, confirmaram-nos que teria terminado, mas entre eles continuam um silêncio. Não querem ser identificados, nem sequer se querem pronunciar sobre o que tem sido negociado nos últimos dias. Relembro que a Comissão de Trabalhadores nos últimos dias tem-se reunido várias vezes com a Administração para tentarem negociar este novo horário que foi imposto pela Auto Europa em dezembro.
que é um horário que já entrou em vigor na segunda-feira passada, e este sábado será então o primeiro sábado de trabalho obrigatório, que é um dos principais motivos de conflito laboral entre os operários da empresa e a administração. Lembro que a Alta Europa promete pagar os sábados ao valor normal de um dia de trabalho, acrescentando 100% e ainda poderá acrescentar 25% se todos os objetivos trimestrais forem cumpridos. Para já fica de fora destas negociações o novo horário, que será imposto só a partir de agosto. Ana Raquel Leitão, aqui com o ponto da situação na Alta Europa. Hoje 3 reuniões plenárias, uma já aconteceu, ainda não há indicação sobre o que se terá passado. O Banco Espanhol Santander lucrou 6.619 milhões de euros em 2017. É uma subida de 7% face ao ano anterior, relacionada em particular com os mercados brasileiro e britânico. O Santander beneficiou de um forte aumento no número de clientes. Portugal contribuiu com 440 milhões de euros para este resultado. Agora vamos ver como está a negociar o PSI 20 hoje. O índice de título está a negociar em terreno negativo a esta hora. A subir a Sonai Capital, Mota-Engil e a Altri SGPS. A descer o Banco Comercial Português, Nova Base SGPS e também a NOS SGPS. Portugal registrou a terceira maior queda do desemprego de toda a União Europeia. Em dezembro, a taxa baixou 2,4 pontos percentuais face ao mesmo mês do ano passado, chegando aos 7,8%. Só a Grécia e a Croácia é que tiveram descidas mais acentuadas. Portugal afasta-se assim do grupo dos países com as taxas mais elevadas de desemprego e está já um ponto abaixo da média da zona euro. Em 2013, Portugal chegou a ser o terceiro país com mais desemprego na União Europeia. Agora, ocupa a 9ª posição. A inflação na zona euro baixou menos do que o esperado. A variação dos preços desceu para 1,3% em janeiro, menos 1/10 do que em dezembro. O valor que fica ainda assim muito aquém da meta fixada pelo Banco Central Europeu, que defende uma inflação abaixo, mas próxima dos 2%. A situação deixa dúvidas sobre se o BCE terá condições para acabar com o programa de estímulos já em setembro. Em Portugal, a taxa de inflação recua em janeiro para 1,1%, abaixo da média da zona euro. E agora a previsão da meteorologia para esta quinta-feira, os pormenores com a Maria João Frada. Maria João, bom dia. Já se nota que está mais frio hoje. Olá, Carla. Bom dia. Exatamente. Hoje descem as temperaturas máximas, essencialmente nas regiões norte e centro, e principalmente vai ser a intensificação do vento no litoral, em especial a partir da tarde. Vamos todos sentir, de facto, bastante mais frio. E passando a ver as imagens de satélite, podemos ver nebulosidade a atravessar já a região sul. É nebulosidade alta que vai gradualmente descer. Mais ao ocidente podemos ver toda esta nebulosidade que está associada a uma superfície frontal fria que vai contornar o anticiclone por norte. E passando a ver a carta de prognóstico de superfície válida para amanhã às 12 horas. Vamos ver, não está a entrar, só um momento. Vamos então ver a nossa carta de prognóstico e podemos ver, já está, um anticiclone a norte dos Açores, relativamente intenso. Ele estende-se em crista em direção praticamente à Islândia e, em conjunto com uma depressão do Mar do Norte, dá origem a um fluxo de norte que é forte, que é responsável pelo vento forte que se vai fazer sentir a partir de tarde e também o transporte de uma massa de ar que normalmente está em latitudes mais elevadas, que é fria e relativamente seca. E assim, em pormenor, para hoje, podemos ver que na região norte vamos ter um cenário com nebulosidade a alternar com boas abertas. Aqui há eventualmente algumas neblinas e nevoeiros nas regiões do interior que tendem a dissipar rapidamente ao longo da manhã. Há uma possibilidade até meio da tarde haver aguaceiros que ocorrerem serão fracos e apenas na parte mais a norte junto à fronteira e que ocorrerem serão de neve em cotas relativamente baixas, sensivelmente 800 mil metros de altitude. Gradualmente, a partir do meio da tarde, o céu tende a tornar-se menos nublado e o sol a aparecer. As temperaturas em descida, no entanto, são mais elevadas, um pouco mais elevadas nas regiões do litoral.
12, 13 graus é o que se prevê para as regiões do litoral e serão um pouco mais baixas para as regiões do interior, não excederão os 9 a 10 graus. Na região centro, para já, temos muita nebulosidade a afetar o litoral e também a região da Grande Lisboa e as regiões do interior, a norte da Serra da Estrela, a sul da Serra da Estrela no interior, boas abertas. O céu vai permanecer com nebulosidade a alternar com abertas e gradualmente, a partir do final da tarde, o céu vai se tornar pouco nublado. Aqui também as temperaturas em descida são um pouco mais elevadas no litoral, com 14 para a capital, 15 para Santarém, 13 para Coimbra e para Leiria e para as regiões do interior, 7 graus apenas para a Guarda, 5 para as Penhas Douradas, 12 a 15 graus para o interior. Na região sul, aqui há alguns bancos de nevoeiro que tendem a dissipar nas regiões do interior, nebulosidade alta que vai dissipar e temporariamente durante a tarde pode haver alguma nebulosidade, mas de um modo geral o céu vai estar pouco nublado e geralmente limpo na costa sul do Algarve. Aqui também as temperaturas máximas em ligeira descida, 14 a 15 graus é o que se prevê para a generalidade do território, com exceção de Faro, que terá uma máxima de 19 graus. Em todo o território, para já, o vento fraco a moderado do quadrante norte. No entanto, a partir do final da manhã, e especialmente a partir da tarde, o vento vai intensificar, vai se tornar forte no litoral oeste e com rajadas que podem atingir os 70 a 80 km por hora. Ainda no mar, na costa ocidental, para já temos ondas de noroeste com 2 a 3 metros apenas, no entanto, gradualmente elas vão aumentar para 4 a 5 metros a norte do Cabo Raso e para 3 a 4 metros a sul do Cabo Raso. Na costa sul do Algarve, mar chão com ondas de sudoeste inferiores a 1 metro. Na Madeira, aqui nebulosidade a alternar com boas abertas, no entanto, a ocorrência de aguaceiros nas vertentes norte e terras altas serão mais prováveis nestas regiões, o vento ainda forte, com rajadas que podem atingir os 70 km por hora no extremo leste da ilha e os 90 km por hora nas zonas montanhosas. Temperatura máxima prevista para o Funchal é de 21 graus, ao largo do arquipélago temos ondas de nordeste com 2,5 metros a 3,5 metros. Nos Açores, um dia pacífico, em princípio sem precipitação, alguns aguaceiros do lado oriental, o vento em geral fraco do quadrante leste, a soprar moderado no grupo oriental e as ondas são de norte ou nordeste com 1 a 2 metros. Na Europa, aqui vamos ter alguma precipitação do modo geral da Europa do Norte e Central, sob a forma de neve em alguns locais. Londres terá uma máxima de 7 graus, muito vento. Paris com precipitação 8 graus. Madrid com 10 graus e um grande nevão a afetar o norte de Espanha. Estamos a falar depois das 9h30. Até já, Maria. Até já. A terra tremeu esta madrugada em Arraiolos. As autoridades registaram um abalo de 3,1 na escala de Richter. Teve o epicentro a cerca de 6 km da Vila Alentejana. Foi sentido por volta das 4h15 da madrugada. Não há registro de vítimas ou danos materiais. Uma equipa de cientistas internacionais, com investigadores da Universidade do Minho, desenvolveu uma lente de contacto inovadora. Permite retardar a evolução da miopia em crianças. Olha em frente agora. Com 9 anos, Maria está na idade certa para iniciar o tratamento. Idealmente nas crianças entre os 8 e os 12 anos, que é a altura onde a miopia progride mais, mas isto vai variar de caso para caso. Se uma criança lhe aparece a miopia quando tem 6 anos e está a progredir de forma ativa, é importante que a gente atue nessa altura. E agora vais olhar em frente, aqui para o dedo. Este é um procedimento que tem que ser feito todos os dias, não é? Sim. À noite tiram a lente, descartam a lente e no dia de manhã colocam uma lente nova. Em apenas 3 anos, os ensaios clínicos revelaram resultados promissores. O grupo de miúdos que está a usar a lente, a sua miopia cresceu 59% menos do que o grupo que não está a usar a lente, que está a usar uma lente normal. A miopia é um distúrbio ocular que na prática provoca má visão ao longe. A grande maioria dos casos é diagnosticado ainda em criança. Quando as crianças vão para a escola, normalmente começa-se a verificar um aumento da prevalência da miopia. E esse aumento vai evoluindo e vai crescendo com a idade. Portanto, nós vemos crianças com 15, 16, 17 anos com taxas de prevalência de miopia neste momento a rondar os 20, 25%, 30%. E a tendência é para que o número continue a subir. Em 2050, por exemplo, estima-se que mais de metade da população mundial sofra deste problema. Não fechar o olho, se tiverem que mudar muito a luz. Os testes com as novas lentes de contacto para crianças começaram em 2012, numa parceria internacional que incluiu o Centro de Física da Universidade do Minho. Alcançados os primeiros resultados positivos, por cá já se trabalha para mais.
estamos a entrar numa parte mais fina, tentar perceber como é que funcionou nos, porque é que funcionou nos, porque é que não funcionou noutros, e possamos ir para além desses 59%. As lentes já testadas são atualmente vendidas em praticamente todo o mundo, incluindo em Portugal. E continuamos a falar de lentes de contacto que têm sido alvo de muitos mitos ao longo dos anos. A primeira foi desenvolvida por um oftalmologista alemão em 1887. Em 2024, estima-se que possam ser vendidos 1.290 milhões de pares de lentes de contacto em todo o mundo. As dúvidas em relação ao uso vão desde a dificuldade para as colocar e manutenção, passando pela possibilidade, por exemplo, de praticar desporto. É isso que se pretende agora, esclarecer alguns desses mitos em torno das lentes de contacto. Convidado do Bom Dia Portugal, Dr. Eugénio Leite, médico oftalmologista. Doutor, muito bom dia. Quais são as principais dúvidas das pessoas em relação ao uso das lentes de contacto? Bom dia. Bom, há aqui várias premissas que temos que pôr em cima da mesa. Há um conjunto de características, e isto é que no fundo as pessoas perguntam, ok, eu posso usar uma lente de contacto? Nem todas as pessoas o podem usar. Desde o seu manuseamento, a características do próprio olho, a tipo de atividades da pessoa, tudo isto tem que ser ponderado. Sob pena, e é bom que isto se diga muito claramente, de que eu só pela vontade de usar uma lente de contacto posso provocar uma lesão na córnea, a zona mais transparente do olho, e com isso perturbar definitivamente a visão. Atenção, e o problema está aqui. Agora, vamos enumerar 3 ou 4 tópicos que são fundamentais. Primeiro, olho seco. Ou seja, se eu não tiver um bom filme lacrimal, dificilmente vou conseguir utilizar uma boa lente. Segundo, sensibilidade da pessoa ao toque, à colocação da lente, ao tirar e ao pôr. Depois, hábitos da pessoa. Nós temos um número limite de horas que devemos usar uma lente de contacto. Isto não é, ok, saio da cama, coloco a lente de contacto às 7 da manhã e vou para a cama à meia-noite e tiro-me só na altura. Longe disso, nós temos aqui limites e temos Qual que é ter... o limite máximo? Eu diria que não devemos ultrapassar as 10 horas por dia, 9, 10 horas por dia. É evidente que isto varia de pessoa para pessoa, mas sendo prudente, sempre que nos for possível, vamos retirar a lente de contacto e usar os óculos. Uma das questões aqui tinha a ver com o facto de se poder ou não dormir com as lentes, não é aconselhável? É evidente, não é aconselhável. Não é aconselhável, vamos falar de uma coisa tão simples e as pessoas falam, qualquer um de nós pode fazer essa experiência, é simples. Vamos colocar a nossa mãozinha dentro de um saco de plástico, vamos atá-la e vamos deixar estar um tempo. E vai ver que temos aqui um conjunto de alterações que, obviamente, demonstram que não há uma oxigenação e a córnea precisa ser oxigenada. Isto é ponto assente. Houve lentes que se desenvolveram, que se dizia, podia, etc. Mas, obviamente, isto traz complicações. Não devemos, temos um número limite de horas e devemos ter esse cuidado. Doutor, falou também na questão de... Só adiantando um bocadinho. Na questão das atividades. Nem todas as atividades... Não, nem todas as atividades se prestam ao uso das lentes. Longe disso. Ora, quem trabalha em ambientes altamente poluídos. Primeira questão. Segundo, o praticar desporto é uma das boas indicações para utilizar uma lente de contacto. E não vejo problemas. Há algumas atividades, obviamente, terão, digamos, um maior risco, mas atendendo a que as lentes hoje são basicamente, vamos chamar lentes moles, não há grande risco. Podemos fazer desportos mais ou menos violentos, não me parece que seja complicado. E eu penso que a atividade desportiva é uma das boas indicações, desde que o olho suporte a utilização da lente de contacto. Por causa dessas questões todas que referiu. As lentes não são, no entanto, adequadas para todo tipo de patologia. Por exemplo, para simplificar, para quem vê mal ao perto, não são indicadas. Ou podem não ser, as mais simples. Exatamente, eu penso que essa afirmação é a mais correta. É assim, já existem hoje lentes de contacto, vamos chamar progressivas, para percebermos. Só que, efetivamente, a adaptação é difícil. E difícil é porque a lente vai, digamos, girar na córnea e o alinhamento óptico pode não ser o mais perfeito. Há aqui limitações que têm que ser ponderadas. Doutora Eugénio Leite, obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Olhamos então aqui para as lentes de contacto, as limitações que também existem e os mitos em torno do uso. A Agência Portuguesa do Ambiente confirmou que foram as indústrias de pasta de papel as responsáveis pela poluição no Rio Tejo, na zona de Abrantes. Foram detectados valores de celulose 5.000 vezes superiores ao normal. As descargas de resíduos permitidas e previstas nos contratos não terão tido em conta a seca no país. As empresas garantem que as descargas estão dentro das normas, o caudal do Rio Tejo diminuiu e o rio não tem agora a mesma capacidade para receber resíduos. Durante 10 dias, as empresas têm de reduzir em 50% a matéria orgânica lançada ao rio.
Vamos a caminho das 9 da manhã. Continua em destaque a Operação Lex. Os detidos no âmbito deste processo vão começar a ser ouvidos hoje no Supremo Tribunal de Justiça.